eu falo a língua das indústrias, né? Porque não é só vender tecnologia, não é só vender onde você vai armazenar o dado ou processar, ou qual camada de inteligência artificial que você vai colocar. O que isso importa para o seu cliente. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tech Talk, podcast que a gente fala sobre inovação, sobre cultura, sobre seguros e como as pessoas fazem essa indústria e muitas vezes pessoas que não estão nos holofotes, pessoas que são menos conhecidas, mas que efetivamente fazem a diferença na nossa indústria. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, agora a Tex é parte da Serasa Experian e o convidado que eu trouxe aqui eu conheci ainda nos primeiros processos que a gente estava nas conversas com a Serasa, lá na AWS, na Amazon Web Services. Eu vou contar um pouquinho sobre o perfil dele, mas vocês vão conhecer de verdade o Ronaldo durante o nosso papo, tá? O Ronaldo ele tem mais de 15 anos de atuação no mercado de seguros, ele tem um longo background em liderança de transformação digital e inovação no setor de seguros, e atualmente ele é responsável pelo desenvolvimento de estratégia de comunicação em seguros, e há mais de 5 anos ele está como líder de desenvolvimento de negócios para o mercado de seguros na América Latina pela AWS, que é a Amazon Web Services. A experiência anterior dele também foi como líder na área de negócios digitais e inovação e era na Cardiff, e é a seguradora que faz parte do grupo BNP Paribas. O Ronaldo foi um dos pilares na implementação do primeiro seguro automóvel 100% digital no Brasil. E, além disso, ele também foi responsável pela implementação do laboratório de inovação que se tornou referência no grupo. Quando a gente fala também sobre a Cardiff, ele também teve uma passagem em Taiwan, que eu vou explorar aqui, que eu acho que tem uma conversa bem legal por aí. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Tech Talk. Poxa, obrigado. É um prazer, uma honra. Que vocês estão criando de plataforma aqui me faz pensar assim, pô, será que estou elegível a estar aqui nessa mesa? Mas eu espero poder contribuir, poder trazer alguma coisa que contribua aqui para quem gosta de ouvir esse canal, esse conteúdo que faça, que gere insight, que, enfim. Com certeza vai, e a gente vai construir tudo isso juntos, né? Eu acho que essa é a graça do que a gente tem pela frente. Ronaldo, vamos... Agora a gente vai falar muito sobre inovação e tal, mas eu queria começar do começo, né? O Ronaldo, mais jovem, eu estava gravando com o João Baeta esses dias, eu falei, quando você era novo? Aí, pô, sacanagem, né? Então, quando mais jovem, qual que era o teu interesse mais como criança? Assim, sempre gostou muito de tecnologia ou do desmontar, né? Aquela característica, né? De desmontar as coisas e tentar remontar? Cara, é muito legal isso daí, porque assim, a resposta é não. Na verdade, quem mexia era meu irmão. Meu irmão tinha logo, assim, sei lá, 10 anos, 11 anos, ele tinha um kit que chamava Matchbox, que era um negócio que você vinha umas peças de metal e você Perfuradinha, montava, né? perfuradinha, e tinha motor. E lá ele construiu coisas assim que na nossa infância ainda não existia. Por exemplo, uma escavadeira, ele ia lá com o motorzinho e construía. Ele começou a criar automação naquela época, assim. Então, a gente tinha Caramba. ali um walkie-talkie que a gente fazia brincadeira e tudo mais. E a gente teve a ideia de fazer um alarme para o nosso quintal. E aí ele conectou o walkie-talkie com essa criação que ele fez para apertar o botão do walkie-talkie. Físico Se ainda, né? físico Apertar o ali, botão. apertar o botão do walkie-talkie. Se a gente colocou linha de nylon por todo o quintal, se algum movimento acontecesse ali, ia tocar o botãozinho do walkie-talkie e a gente ia acordar. Caramba. Ele é o cara que fez, que trouxe o primeiro computador para casa, né? Aí tinha a conexão da Winchester, você tirava ali o cabo, colocava no outro. E eu era o cara que estava ali olhando, falando, meu, o que esse louco tá fazendo, né? Eu achava, assim, tudo muito feio. Hum. Quando ele entrava naquela tela preta lá, C, dois pontos, barra, e começava a digitar, eu falava, cara, coisa horrível.
falei, meu, eu quero ver uma coisa visual. E aí ele começou a evoluir ali. Primeiro jogo, acho que teve, ainda naquela tela verde, acho que era Prince, chamava o Aham, jogo. aham. Do... Do bonequinho que caía ali É, no alçapão, e aí você tinha que. Aí ali eu comecei, opa, isso aí Aí já é mais o meu mundo. Esse brinquedinho aí, bege, começa a falar um pouco mais minha língua. Não pelo jogo, mas pelo visual. uhum. Esse negócio constrói alguma coisa visual. E aí eu comecei a me interessar, mas quem fez mesmo, quem mexeu com tecnologia, depois virou engenheiro, foi meu irmão. Eu sempre fui mais do humanas, que eu gostava de contar história, eu gostava de fazer, por exemplo, imitar coisa de televisão, show de Qual o calouros. nome do seu irmão? Renato, Renato. E ele fez engenharia mecânica? engenharia eletrônica. Eletrônica? Ele se formou Que como legal. engenheiro eletrônico na FEI e eu fiz publicidade. E você foi para publicidade. Vamos um pouco antes, assim, tem algum professor que te marcou? Tem, tem. Na verdade, assim, vários professores na época de colégio. Eu tive uma transição ali, né? Eu estudava num colégio super tradicional, chama Aham. arquidiocesano, né? Joguei muito handball Católico. lá. Ah, você era do time do Eu, handball? não, eu era do São Luís, mas a gente jogava muito contra o Arque. E ganhava. Frequentemente a gente estava na final junto, né? Então, lá eu tinha, acho que 4, 5 salas da mesma série, né? Eu fui até a 7ª série lá. Tá. Eu tenho um problema de audição, eu ouço 13% desse lado direito aqui, né? E aí eu comento que os 170 é do outro lado aqui, né? Então, mas, Desde jovem, desde eu novo. acho que com os 9 anos a gente não sabe exatamente, foi uma lesão que lesionou o nervo coclear, talvez uma febre, uma cachumba, Tá. e desde então eu sempre tive que estudar ali e ter algumas orientações. Eu não acho que isso seja o fator principal de eu ter saído do arquidiocesano. Era muito assim, cara, eu tinha uma necessidade, talvez, de ser visto como um indivíduo e lá, naquela época, pelo menos, eles tinham muitos alunos, era um volume absurdo, e eu era só mais um ali, Entendi. né? Então eu chamei a atenção de alguma forma, criei ali alguns probleminhas que me convidaram a buscar novos ares ali na 7ª série, no meio da 7ª série. Acho que minha mãe ali mais colocou ali eu como vítima, falou: não estão tratando meu filho da forma que devem. E aí eu fui para um outro colégio que tinha uma sala para cada nível, chamava Colégio Rousseau. Tá. O nome é muito bom, porque é de um pensador muito importante ali, né? O raciocínio aumenta com o uso. É uma frase do Rousseau, né? E Interessante, não conhecia a frase. Tá. E o O conce... coordenador lá era um cara que estava colocando ali uma nova metodologia de ensino, né? Mas, assim, sinceramente, quem estava chegando nesse colégio novo era os problemáticos, né? Mas ele fez um corpo de professores muito bons para chamar atenção e foi uma subversão para mim, assim. O que era escola era um negócio chato, eu era Virou. mediano, eu não prestava atenção nas aulas. De repente, por exemplo, biologia, que é o professor que me lembra, assim, que era um negócio de biologia, tal, né? Ciências antes. E, e esse cara, assim, tava ensinando coisas, né? XY, cromossomos, Aham. várias coisas que não chamavam muito atenção, mas era uma das aulas da criação do ser humano, né? Da concepção do ser humano. E putz, ele estava lá explicando tal, e ele falou: Ó, meu, eu tô explicando aqui tudo que acontece antes para se gerar uma vida. E depois eu vou contar o que acontece depois, na sequência da vida. Mas esse ponto aqui, que é
de gerar a vida, como, eu sei que eu estou falando para você, o Uhum. espermatozoide aqui, entra no óvulo, tal, tal, tal. Agora, o que se dá à vida, eu não consigo explicar. Puta vida. Isso, putz, eu parei ali, deixa eu estudar o que esse cara tá falando, sei lá o que ele tá falando. Incrível, incrível. É a forma que as coisas se dão, né? Você tava falando sobre o teu irmão. Meu irmão era muito de software e eu sempre gostei da parte mais da construção, de montar as coisas, E eu acho engraçado porque no colégio, estudei num colégio chamado São Luís. Eu acho engraçado porque eu tinha muita coisa na aula que tinha muita relação com o que eu fazia a tarde inteira em casa. Eu montava avião, a combustão, carrinho e tal. Tinha muito a ver e pra mim era um mundo completamente diferente e inútil. Então, assim, tem algumas pessoas que, principalmente quando a gente é mais novo, que parece que é um dom de conectar tudo aquilo com alguma coisa dentro da gente, né? E falar, cara, ó, isso aqui é maior do que só o conhecimento. Tocar ao lado do significado, né? É. E qual que é o nome desse professor? Leonardo, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele era um japonês. Que legal, cara. Oriental, não sei se era japonês, Sim. mas assim, super diferente do professor tradicional, sempre querendo cativar. Eu tive, graças a Deus, eu tive vários desses professores em várias disciplinas que me ajudaram ali, mas assim, ciências ali, né, é o meio do caminho, exatas, eu sempre tratei como exatas, então Aham. assim, nunca me apaixonei, tem que fazer contas, então tive as melhores notas, 10 em física e não sei por que até hoje, tá? Porque não me atraía. O que me atraía, sempre Caramba. me atraiu foi português, né? A parte humana sempre foi uma coisa que de alguma forma, para mim, chamava mais atenção e eu sempre lidava melhor com isso. E quando hoje, né, já há bastante tempo você trabalha com inovação, e eu acho que isso tem uma característica, eu imagino, uma característica muito forte de você liderar as pessoas, porque de alguma forma inovar sempre tem um componente de tirar do conforto, levar para algum lugar desconhecido às vezes. Você enxerga em algum momento assim na tua juventude também algum traço de liderança, alguma coisa que já até para causar os problemas e ser convidado a sair, tinham mais gente junto? Assim, eu acho que eu sempre fui da liderança colaborativa. Eu Aham. nunca fui o que tá ali na frente, mas o de chegar, gente, vamos lá, ó, vamos influenciar uma turma e ir para o mesmo caminho, né? Então, que eu acho que é um pouco dessa coisa Sim. do humanas, da relação, mas assim, eu sempre admirei a liderança, né? E sempre admirei com a visão de disciplina, né? Então, assim, eu nunca me incomodei de ser liderado por grandes líderes, né? Desde pequeno, né? Pessoas que inspiram. E aí você colaborar, de influenciar as pessoas para seguirem esse líder, para seguirem essa ideia, eu acho que é o que eu faço bem, é o que sempre me ajudou e fez chegar até aqui. Que legal. E como que você foi decidir por publicidade? Então, essa coisa, né, de ali o meu pai tentando. Meu pai é médico, Tá? né? É bem mais cartesiano, né? Então, para ele era assim, cara, o que você quer fazer? Você quer fazer a parte de exatas, como seu irmão, engenheiro, tal, tal, tal. Você pode ir ali para medicina, tal. Nunca, nem eu e meu irmão nunca tivemos nenhum Nem lampejo cogitou. de, Qual a de... especialização do seu pai? Meu pai é urologista. Tá, tá. E eu não sei te explicar o porquê, mas assim, eu conheci meu pai, talvez seja isso, né? Minha mãe conta que conheci meu pai com quase 2 anos, porque ele só fazia plantão. Então, ele chegava à noite, eu não reconhecia ele como pai, né? Caramba. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Ou ele chegava de branco, né? Naquela época era muito comum, do hospital, e a gente não podia tocar nele, né?
essas coisas acho que geraram esse subconsciente Aham, em mim, no meu irmão ali, de, cara, eu não quero ser interessante. esse cara aí, meio que não me Não, toque. Mas no fim de semana ele era o pai, ele tava lá pescando com a gente, fazendo um monte de coisa. Pra mim, assim, era essa provocação, meu pai ali, e a gente. Eu falei. Eu acho que o maior clique que meu pai me ajudou ali é que, desde muito pequeno, eu gostava de desenhar, tá. eu gostava de copiar. Então, assim, falei do arquidiocesano, o padre do arquidiocesano, né, tinha uma imagem, vinha nas agendas e eu copiei ele com ali de grafite. Uma vez meu pai falou: caramba, tá perfeito, né? E aí me estimulou e eu sempre desenhei. E nesse período de colégio ainda, a gente chegou nessa conclusão. Ele falou: meu, vai fazer um curso de alguma coisa relacionada a isso. Eu falei: pô, legal. Busquei ali, queria fazer fiz um curso de design, né? De desenho gráfico. Inicialmente foi um desenho artístico, né? Tá. Que eu fiz na Abra e foi sensacional, assim, de skills visuais. Então, você fazer ali, tanto com guache, foi sensacional. E depois eu gostei daquilo, eu queria ir um pouco mais pro digital disso daí, eu fiz design gráfico. Uhum. Na Takano, na época, lá na Liberdade, tinha, não sei nem se tem, a Takano era gráfica, e eles começaram a criar Um um curso. laboratório de educação, Que legal. e foi a primeira vez que, inclusive, eu tive contato com um Macintosh, que tem muita relação, a parte inspiracional da minha vida também, né? Era o E- quê? O iMac colorido? não, Era. antes ainda, era o 2, né? Ah, o Apple II. É? Apple 2 ou Macintosh 2, Ah, acho que era caramba, que esse daí, era legal. com o O loguinho loguinho colorido da. coloridinho da Apple ali e tal. Depois, isso aí depois que veio o transparente É. ali e tal, foi aí já na faculdade. Então, aí, putz, isso explorou bastante e tal, aí eu já tava ali no colegial, eu fiz isso sétima, oitava série, comecei a fazer esses cursos profissionalizantes e primeiro colegial. E aí eu já comecei a ir buscar a ver com isso, com comunicação. E aí publicidade tinha muito a ver. E eu comecei a consumir meio mensagem naquela época, pedir para quem tinha contato, ver o que estava acontecendo e começou a gerar aquela vontade de ser um criador. Uhum. O Washington Oliveto, eu acho que tinha feito daquelas propagandas, sei lá, acho que é da Ryder, lá, que descia lá em São Francisco, aquela rua toda tortuosa Uhum. ali, que acho que era a Copa de 94, alguma coisa assim, né? E aí tinha uma música, todos os brasileiros lá num trenzinho. Putz, aquilo lá para mim era publicidade, era uma publicidade raiz, tinha um conceito, você se integrava. Enfim, aí eu falei, cara, eu quero ser criador, que nem esse Fazer cara isso. aqui. Nesse cara aqui. E tinha outra faculdade que você olhava na época, não? Era assim, eu quero para conseguir o que hoje mais me provoca, publicidade é onde se encaixou ou tinha alguma coisa que você Eu olhava dei também? uma olhada em arquitetura, mas logo desisti, assim, porque É? aí putz, ela é toda exatas, Sim, né? sim, A sim. parte A parte de criação, ela é, ela é bem específica, né? E sim. não, cara, eu quero mais pro lado de humanas, então foi isso. E aí eu participei de um programa que eu nem sei se existe ainda hoje de vestibular, que era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você não fazia o vestibular quando você estava no terceiro ano, você ia fazendo em Ah, que etapas. interessante. E a FAAP tinha esse Uhum. programa, e eu não me lembro se o Mackenzie também tinha, mas eu lembro que me prestei para a FAAP, USP, Mackenzie, e a FAAP tinha esse programa, então eu já comecei a ser envolvido pela FAAP. Sim, Na época, por bem, meu pai tinha condições sim. de possibilitar isso daí como uma possibilidade, né, de estudo. Eu, putz, me apaixonei, já visitava a faculdade desde o primeiro ano,
Então quando passei, foi uma decisão quase que, passei no Mackenzie e na FAAP, já estava envolvido com a FAAP. E a FAAP tem, eu fiz FAAP também, fiz Direito lá. Fui da 2ª ou 3ª turma de Direito lá. E tem uma parte toda artística, assim, que o campus é muito legal, as esculturas, sei lá, assim, para quem gosta disso. Lá com as torres, lá com os pilares, os vitrais, isso aí. Impressionante, é isso né, aí. cara? Isso aí que na época me cativou, e eu falei, cara, eu quero estar nesse meio aqui, né? E parecia, né, a sensação, sem conhecer, que eu ia estar próximo de pessoas muito relevantes, que iriam me levar para diante também. Então, você teve aula com o Pondé? Teve, né? Tive. Que orgulho, que honra, cara. Eu lembro que... Eu sentava aqui e ele tava ali. E eu nem imaginava. Hoje, quando eu penso nisso, né? Eu falo, puta, olha esse cara. A cabeça desse cara. Sim. E eu tava ali toda semana ouvindo esse cara ali, ele cuspindo em mim. Eu lembro que quando eu tava na faculdade foi a época que proibiram fumar em São Paulo, né? Só tinha o lugar lá para fumar, como é hoje, sei lá. Eu tô tentando lembrar o que foi a mudança da lei, mas é que não podia fumar em lugar fechado. Só o Pondé. Pondé, ninguém. Acho que tinha um asterisco ali com o cachimbo dele, passava lá. Tá. E assim, eu não tive aula com ele, né? Eu já ouvi muito ele falar, mas eu não tive aula com ele, que eu acho que é um relacionamento muito diferente, né? Porque você pode ver uma palestra, tal, a aula, ela é uma imersão num pedaço daquela palestra, talvez, né? Ela é fascinante, né? Assim, o que tem para falar, a figura e tudo mais, né? Você estava falando, eu estava tentando me lembrar dos momentos de aula para tentar fazer essa relação e realmente, assim, primeiro, assim, naquela época ele já era reconhecido e ele não entrava com essa capa de eu sou um pensador moderno, não. Ele entrava como um professor. Então, mais um aí, né, das escolas que cativava, buscava ali o significado dentro de cada um, para você parar e ouvir esse cara, né? Ele tava falando de filosofia, era o 1º, 2º ano, né? Os caras tudo com os hormônios à flor da pele, e eu fiz na turma noturna. Era, acho que a 1ª, a 2ª turma que tinha noturna de publicidade, porque antes era só diurna, né? Então, era aquele negócio de vamos pro bar, vamos pra Vila Boim, né? E não sei o que lá. E tinha esse cara lá falando de coisas que marcaram a vida e talvez tiraram a gente de alguns caminhos e colocaram em outros que a gente agradece. Assim, você comentou que da parte de desenhar e tudo mais, você desenha até hoje? Ou pinta alguma coisa? Hoje, por hobby, totalmente ali para descansar o lado pensador, mas bem menos. Agora tem esse cara aqui. Faz no iPad, ele traz umas tablet. coisas diferentes. E eu brinco, mas é brincadeira. Eu não, é um negócio que eu deixo ali e pela vida eu falo, putz, ele tá lá. Uma hora que eu quiser, eu abro e mexo. E eu, em alguns momentos da minha vida, eu fiz isso, abri, né? Até minha esposa provocou em alguns momentos que eu tava precisando. Ela falou, puta, vai mais por esse lado ali. Então, a gente até foi junto para algumas ideias de mexer com imagem. Ela teve uma passagem por fotografia, e aí, putz, a gente colou ombro a ombro para brincar um pouco nisso daí também. Que legal. Eu tive com o Alex Kirner, né, que é head de seguros lá na Estônia, e ele também, né, ele sempre desenhou, sempre gostou disso, e hoje em dia tem isso como, eu acho que, na verdade, mais do que hobby, né, paralelo à vida executiva dele, ele tem uma vida que ele gosta muito, artística. E é interessante porque é meio a essência, assim, né, é um negócio que pode estar adormecido, mas é algo que sempre provoca, né? E faz bem, né? Cara. É um negócio que te leva para uma essência de você mesmo. E me conta uma coisa, Ronaldo, como é que foi aí tua entrada no mercado de seguros, né? Eu até estava lembrando que o Corner também fez publicidade e foi para o mercado de seguros.
Como que para você surgiu o mercado de seguros? Cara, para contar isso, eu tenho que contar antes do mercado de seguros, e a gente está ali na Aham. linha do tempo, acho que a gente está bem nisso daí. Então, faculdade de publicidade, primeiro ano já buscando emprego, o que eu queria olhar era ser criador. Então, Uhum. eu tinha uma pasta já, naquela época ainda era pasta, tá? Hoje em dia, o pessoal que ouve, ele fala, mas era uma pasta de portfólio onde eu fui fazendo nesses cursos profissionalizantes, eu fui criando, inclusive, anúncios Legal. e já tinha ali alguma coisa. E aí, aquela parte que eu falei, pô, eu imaginava que eu ia me conectar com pessoas que iam me alavancar na vida, né? E logo no primeiro ano, eu conectei com um nível de colegas de trabalho que já estavam, ou que o pai já era, que... Putz, então o canal de me chegar numa agência publicitária estava ali na minha frente. Então eu criei laços e amizades, né? Que inclusive foram que fizeram eu caminhar pela minha carreira. Mas um grande amigo meu da faculdade me ajudou, pegou esse desafio e começou ali a me ajudar a conectar com os diretores de arte, os diretores das principais agências, e eu fui, bati na porta da Macan, Caramba. da Léo Brunet, Aham. e ali com a minha pastinha. E foi sensacional, porque ali foi o primeiro indicador, ouvindo de um diretor de arte, o Lara, né? Uhum. Eu Uhum. tava na Léo Lara, e o Lara ainda estava lá sentado. Ele olhou meu portfólio e falou: Poxa, Ronaldo, legal, mas, cara, isso você precisa evoluir muito, né? Você pode começar talvez aqui como estagiário, mas o que a gente está fazendo aqui é um outro nível, né? E ele falou: Poxa, procura se especializar um pouquinho mais ou fazer um pouquinho mais adiante. É, e foi um pouco, não lembro no detalhe, mas Uhum. a mensagem para mim assim: cara, você tem certeza que esse é o seu melhor? Esse é o que você quer seguir de carreira e tudo mais? Isso me gerou um primeiro ponto de interrogação. Tá. Me ajudou muito eu pivotar rápido. E assim, eu quero ainda trabalhar nesse mercado, mas deixa eu entrar na agência. Então, eu parei de querer mandar Aquele currículo lugar. ali para diretor de arte. Eu falei, deixa eu entrar na agência. E aí, comecei a mandar currículo para qualquer área da agência, né? Uhum. E, de novo, com amigos que já estavam trabalhando em grandes empresas, que já estavam indicando ali como contratante a agência para falar, me ajudou muito. Então, assim, eu tive ali um endorsement muito bom Legal. ali para alguém falar, deixa eu ver esse currículo aqui. E aí eu fui contratado por um grupo, né, que é o Grupo Momento, né, que tem a área... eles são muito mais para ativação, né? O marketing na época chamava de ativação. Hoje em dia eu não sei mais como é que chama. Mas era toda a parte de ativação de ponto de venda Tá. e a criação mais do off, né? Não é nem na TV, o digital era incipiente, então era mais criar eventos, criar experiências, é o que na época chamava Site Momento fazia. E eu entrei pela New Momento, que era de contratação de equipes para ir lá nos pontos de venda e Tá. basicamente ler quantos produtos tinha na frente da stand de um supermercado. Qual que é o estoque? Era esse o trabalho que eu comecei a fazer. Eu recebi os relatórios dos agentes dos supermercados que contavam quantos produtos tinham ali na Como estava prateleira, como disposto. estava disposto, quais eram os concorrentes. Vinha lá uma folha Uhum. com uma tabela onde eles colocavam os lugares que eles visitaram, quanto que tinha do produto tal, como é que estava o concorrente, tal, tal, tal. Eu recebia isso por fax, Uhum. porque era todo o Brasil.
E aí eu tinha que botar numa planilha de Excel. Esse era o meu trabalho, meu primeiro trabalho como estagiário lá, liderado por mulheres sensacionais, que foi a primeira relação que eu tive de chefia, Aham. com lideranças femininas sensacionais, que eu agradeço até hoje, mas enfim. E ali eu tô contando isso até porque é interessante, conecta com tecnologia lá no Sim, fim. sim. É, e ali foi o primeiro incômodo que eu tive, assim, cara, não é possível que eu tenho que... O meu trabalho é esse, receber, pegar esses papéis aqui que estão gastando rolo de fax. Tinha uma outra coisa que também recebia ligação, e aí anotava. Anotava. Não é possível, a gente tem e-mail. Por que as pessoas não mandam e-mail? E a primeira coisa que eu fiz foi, ó, gente, tem agora um Excelzinho, vocês me mandam nesse formato, tudo por e-mail, pumba. O que eu demorava um dia, 2 dias para consolidar tudo aquilo em um Excel, virou um clique. Recebia os e-mails, jogava, Jogava tudo. cuspia. E aí, putz, eu chamei a atenção lá do pessoal, a diretora da área falou: vem cá, menino, vem cá, deixa eu entender melhor isso daqui, né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas de gráficos, né, visuais, e aí eu comecei a virar o responsável por mostrar os reportes dessas ativações. E aí eu conectei isso com a parte criativa, né? Então, assim, eu comecei a criar no PowerPoint com um gráfico, não aquele que o Excel cospe, O né? automático. Eu Fazer um começava negócio a desenhar bonito. bonito, tal, 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 e isso foi chamando a atenção. Foi. E legal, ali foi uma área super legal. E aí os caras me falaram: Meu, tem um projeto aqui que a gente quer digitalizar, a gente tem uns Palm Tops Tá. e a gente quer tentar digitalizar esse processo de coleta de dados. Eu falei: Putz, tô dentro, né? Na época, Palm Top não tinha nem 1G, né? Então você lia os códigos das gôndolas, você colocava ali na aplicação do Palm Top a quantidade de produtos que tem, e você conectava um modem no final do dia por conexão ali, e aí mandava essa Enviava tudo. informação. E aí eu comecei a desenvolver isso, não dessa parte de coleta, que já estava quase resolvida, Uhum. né? Tinha muito problema de conexão, o cara tava lá em Manaus, não tinha onde achar ponto de conexão, então aí a gente ainda tinha redundância do fax e tudo mais, né? Caramba, cara. Mas o mais legal que eu fiz ali, a primeira vez que eu lidei com alguma coisa relacionada com consolidação de dados. Tá. Esses dados chegavam e a gente começou a criar uma plataforma ali que consolidava esses dados e já cuspia esses gráficos visuais e tudo mais. Então, eu relacionei um monte de coisa e a gente fez esse negócio lá, a gente criou uma área para isso, eu liderei um time com 19 anos, eu tinha... Pouco tempo de agência, de empresa. Eu já Que tava com legal. essa bucha na mão enfim, mas eu era muito novo e ali eu comecei a ficar um pouco desanimado, porque eu saí muito do mundo da criação, eu tava muito com os dados ali, né? Uhum. E aí Tava indo super bem, só que num caminho que não era o. eu tava incomodado, Tá. eu ainda tava na faculdade, todo mundo fazendo os trabalhos já com vídeo, publicidade. Eu falei: Meu, deixa eu. Aí ali era New Momentum, Site Momentum, que era a parte mais criativa. Aí eu falei: Meu, deixa eu ir pro outro lado. E aí eu busquei ali e eu falei: Deixa eu ir pra área mais de negócio da agência, né? E aí eu fui pra área de atendimento da agência. E encurtando essa história, né, eu comecei a atender muito banco, muita instituição financeira. E aí começou a me gerar uma outra inquietude, que eu olhava e falava: Pô, eu quero ser esse cara que tá me contratando, não? Cara, o trabalho dele parece ser bem mais legal, tem bem mais coisa. A mesa dele deve ser maior que a minha. Muito bom. Aí eu, puta, cara, conversando de novo com os amigos da faculdade, eu quero ir pro que a gente chamava do cliente, o lado do cliente. Uhum. Numa dessas, um amigo meu tinha acabado de sair do Citibank e estava entrando numa seguradora. Tá.
seguradora chamava Cardiff. Ele falou, meu, Até então, você sabia alguma coisa de seguros, não? eu sabia que o corretor da família chamava Vaqueiro. Qualquer coisa que precisasse, ligava pro vaqueiro. Ligava pro Vaqueiro e ele resolvia. Cara, muito bom, cara. Quando eu tirei a carta, ele falou, Ronaldo, vamos ver aqui seu seguro. Cara sensacional. Mas era isso que eu sabia de seguros. E aí esse meu amigo, o Daniel, falou, cara, tem uma vaga de comunicação aqui. Na verdade, assim, eu sou o número 2 do marketing. Tá. Você seria o número 3 do marketing que a gente está criando aqui. E aí eu falei, bom, cara, meu negócio é publicidade, é vender. Esse negócio de seguros é um negócio, cara, acho que é o mais difícil de vender. Se eu conseguir vender seguros, eu acho que eu vendo qualquer coisa na vida. E aí a gente, fui o processo, recebi a proposta e eu fui para Cardiff. Não sabia o que era, se era de comer, de passar no cabelo. Fui. Eu fui contratado como coordenador de comunicação interna e externa. Foi ali que eu comecei. E quais foram aí tuas primeiras experiências dentro da Cardiff? Cardiff é uma empresa de origem francesa. Do grupo BNP Paribas, que é um dos maiores bancos ali da França, da região do euro ali. E a Cardiff é a divisão de seguros do banco, é isso? É a unidade de seguros. Tem a Cardiff, que é a unidade de seguros. Você tem a Cetelem, que é a parte de créditos pessoais. Tem a Arval, que é de frota de automóvel. É um grande conglomerado também. E eu comecei na seguradora ali no Brasil, no Itaim, eram 3 andares na época. O andar que eu tava era metade de um andar só. Tá. Tava bem no começo. E como que surge a parte de inovação dentro da Cardiff? Onde você começa... Em que momento isso Cara, isso evoluiu? tem também história, também tem bastante coisa, mas da parte de comunicação que eu comecei a fazer ali, Sim. Foi muito legal. Eu tocava quase tudo, né? Então era eu keep e a empresa estava crescendo muito rápido, então eu cuidava da comunicação interna, da comunicação, relação com os clientes ali que tinha, fazendo um monte de coisa, e uma delas, inclusive, as festas de fim de ano, onde, eu me especializei, falei, cara, eu vou fazer festas de fim de ano, então, teve ano que a gente levou a galera numa limusine, levavam uns imitadores, sempre de umas coisas um pouco diferentes para a época. Legal. Ali, né? Tinha 80 funcionários, 90 funcionários na época, não chegava a 100, e era muito divertida essa parte. E a empresa foi crescendo e eu fui vendo várias oportunidades, eu fui gostando desse segmento. Eu falei, caramba, eu nunca imaginava tudo isso que eu tô vendo aqui. E a Cardiff é uma seguradora, inclusive, que ela é B2B2C, né? Então, imagina, eu conhecia do corretor. Uma empresa que vende seguro através de varejo, através de banco, através de empresa de meio de pagamento, era muito longe da minha realidade. Que ano que era isso? Estamos falando de 2006, 2007. E aí, uma das primeiras mudanças ou evoluções da Cardiff é quando ela fecha um acordo que até hoje é super importante com o Magazine Luiza, né? E os níveis de distribuição vão para um outro patamar e abre-se um monte de possibilidades. E com isso também evoluindo na gestão, entra uma liderança que hoje para mim ainda são líderes que, onde eles estiverem, e quem estiver sendo gerenciado, dirigido por eles, eu acho que são abençoados, né? O Alexandre Bocchia e o Adriano Romano. Eles entram na empresa e mudam o pace da empresa, né? E aí a primeira parte que eles colocam, eu falo, vamos vender também por telemarketing, vamos vender direto, vamos usar a base, não só o canal, vamos começar a usar a base desses clientes e começar a fazer ofertas em outros momentos. E aí eles puxaram um outro líder que também foi meu chefe, Márcio Mainardi, que
montou essa área de telemarketing dentro da Cardif. E ele começou a evoluir muito bem esse negócio, né? E aí eu tava lá com comunicação, eu ajudava, e eu começava a olhar e falar, pô, essa área de negócio aqui é interessante. Como é que eu posso usar o que eu tenho até aqui para entrar nesse negócio de vendas, comercial? Tem um pouco de criação nisso, né? De você ir entendendo a necessidade, o que, né? Assim, modelar um era pouco. o marketing, eu tava mais no marketing, mas, putz, como é que é o passo para eu entrar aqui, que jamais é vendas, né? E aí o Márcio tava vendendo, e eu tava tendo muita relação com ele, porque ele tava querendo fazer algumas coisas de campanhas, e eu tava ajudando ele na parte de comunicação das campanhas do telemarketing. E aí, numa dessas conversas, eu falei, puxa, cara, queria ir mais para esse lado. Ele falou, cara, eu queria desenvolver outras coisas também além do telemarketing. Eu queria desenvolver marketing direto, usar mala direta. E eu estava já fazendo algumas malas diretas com comunicação. E aí chegou ali uma conclusão que a gente precisava criar uma área de marketing direto. E eu era o cara para criar essa área. Muito boa ideia, assume aqui. Eu falei, pô, legal, mas eu não tenho base nenhuma de marketing direto. Eu tenho base de comunicação, de publicidade. Tamo nessa junto. Vamos buscar toda a especialização que precisa. Em um ano, eu tinha minhas atividades, mas eu mudei o meu foco de aprendizado muito maior, 80% aprendizado, 20% entregar o dia a dia. E fiz todos os cursos imagináveis. Que legal. Especialização em marketing direto da época. Fábio Adiron é um dos papas do marketing direto no Brasil e liderava ali um conteúdo de marketing direto. E eu me especializei nisso daí. Nisso daí tinha um conteúdo absurdo. Inclusive tinha uma história de redes sociais e marketing digital dentro do marketing direto. E aí eu comecei a puxar esse fiozinho, né? Comecei com marketing direto, fazendo mala direta, e-mail marketing, SMS, canais diferentes. Na época tinha um negócio que chamava MMS, que era algumas outras formas de comunicar. Eu fui atrás disso daí. Aí, isso tudo me chamava muita atenção. Quando eu entrava nessa parte de aprendizado, para essas coisas que não eram triviais para o mercado em geral, principalmente o mercado de seguros, Mas era novo para qualquer indústria, né? Para todo qualquer mundo. indústria. E aí aquilo lá me chamava total atenção, aquilo tocava no seu sentido, né? Ali era, legal, de novo, puta. Então eu dediquei muito tempo do meu tempo geral, da minha vida nesse momento. E a gente foi tirando coisas, né? Uma delas foi essa história do marketing digital. E aí eu propus ali, a gente estava evoluindo com muita coisa legal. Falei, cara, a gente precisa criar uma área de digital aqui. E aí isso teve uma correlação com o Adriano Romano, que assumia a presidência da Cardif, que ele queria lançar um produto diferente, inovador. E inovador para o grupo que não vendia seguro individual, por exemplo, era só massificado. Ele queria vender um seguro de automóvel low cost, que para pegar o que a gente sabe até hoje, né, 25% da frota brasileira tem seguros, 75% não tem. Como é que a gente pega isso daí, né? E aí ele tinha essa ideia de fazer um produto que a gente conseguisse vender para essa outra fatia. E dentro disso, a ideia também de vender ele direto, né? Que era uma coisa, a gente já está falando de 2010. Aí eu, opa, direto sou eu, vamos lá. E mais, eu acho que a gente tem que vender legal. digital isso daí. Digital? Como assim? Ninguém compra um seguro de automóvel digital. E aí a gente começou uma história que... Isso já era 2009? 2010. 2010. 2010. Surgiu o seguro Auto Fácil, que foi o primeiro seguro de automóvel 100% digital no Brasil, que a gente pode dizer, né? Que a gente vendia, ele gerava uma cotação
através do seu nome, telefone, marca do carro, ano, você conseguia já gerar uma cotação. Tinha 3 ranges de valor. R$ 79,90, R$ 89,90 ou 109 ou R$ 99,90, né? Era tão simples quanto isso. E era mensal. E era mensal. Era mensal. Muito à frente do tempo, né? Muito à frente. Lembrando, 2010, a gente tava... O Omar, Bruno, Godoy, estavam começando a Tex. Tinha 1 ano a Tex. Então, quando você está contando isso sobre o seguro digital, eu tô lembrando como as seguradoras eram. Como era o tipo de comunicação. Eu estava na corretora de seguros, já usava o teleporte, mas até pouco tempo atrás só tinha os kits das companhias, né? E esse era o começo da primeira ferramenta web de multicálculo. Primeira ferramenta que conseguia fazer esse processo de multicálculo. Imagina ter a venda totalmente digital, né? Assim, é um salto. A gente foi ver de novo isso talvez em 2015. Sim. E agora, né? Assim, agora, E o próprio Adriano sempre falava assim, né? Cara, difícil é estar certo na hora certa, né? É muito fácil você estar certo na hora errada. Mas a gente tinha também ao mesmo lado assim uma convicção, uma visão, né, da liderança de que isso não é para agora, isso é uma visão de longo prazo. Sim. Né? Isso ressoa muito com os meus dias atuais trabalhando no grupo da Amazon, que é uma empresa de visão a longo prazo, né? Um pouco dessa cultura, dessa visão de... Gente, a gente não está preocupado com esse ano, a gente está preocupado com essa década, né? Como que a gente vai encantar os clientes nesse século, né? Então, Fantástico. e lá tinha um pouco disso, tanto é que eu tive muita liberdade. E aí a gente deu uma baita de uma volta, você falou, pô, como é que chega seguros e inovação, né? Essa liberdade me permitiu criar dentro da Cardif essa visão de longo prazo e explorar isso, né? Então, eu não deixei essa área de me educar para trás, né? Tinha lá que bateu bumba, eu agora tinha um target de vendas de um produto totalmente novo, com indicadores que eu não conhecia. Tinha um negócio chamado custo por clique, custo por lead e custo por venda, que eu não... As siglas eu não entendia nada e ninguém entendia. Na verdade, no setor de seguro, ninguém entendia. Então, assim, tava bem na época dos Groupon da vida começarem a ter dor de barriga. Eu fui pro mercado. Contratei uma pessoa que era da Grupalha, que está até hoje na Cardif. Foi um momento que eu puxei e falei assim, ó, eu sei que você está nesse mundo muito mais avançado, mas olha essa visão aqui, a gente quer fazer isso aqui, você tem o conhecimento. Eu te ajudo com seguros, com essa empresa e tudo mais. Aí a gente construiu, eu e a Natália, uma visão única de marketing digital de seguros, que não existia. Isso era muito legal no Autofácil, na venda direta, mas começou a gerar um negócio assim, poxa, a gente tem grandes clientes como Magazine Luiza, como Ricardo Eletro, todos os varejistas ali que tem os seus .com, tem o seu e-commerce. Será que a gente não pode ajudar no que, putz, é irrisório hoje vender uma garantia estendida no .com, ninguém consegue converter, porque é uma venda que você precisa estar lá, tem que ter um vendedor falando qual que é o benefício, ou um prestamista, né? Tem que ter alguém falando, puxa, se você tiver um problema, perder a renda, olha, isso daqui vai garantir o pagamento das suas faturas dessa geladeira que você está comprando. Era muito fácil no ponto de venda, conversão 35%, eu acho que era na época. Caramba. Enfim, no e-commerce não chegava a 1%. Aí a gente começou a ideia de, poxa, deixa eu trazer esse conhecimento que a gente está criando aqui de vender seguro online para o nosso business mais parrudo. E aí a gente começou a ajudar essas empresas. E em B2W, na época, a gente chegou e falou, cara, a gente vai ajudar você a sair de 1 para 3 de conversão, né? E só, vamos mexer no seu CX, no seu UX aqui. E aí a gente começou a tocar essas coisas ali
Entrando mais no negócio, assim, né? Passando não só o produto na prateleira, mas como o produto pode operar na Então, rua, o negócio do cliente, Sim. do varejista, né? Sim. Então, por exemplo, teleintermediária, que é uma coisa que hoje existe, foi naquela época brigando com o pessoal de CX dos e-commerces, que se até hoje alguém me ouvir agora vai falar, cara, você é louco. O mais importante é o vender. Por exemplo, na Amazon, se você vê, você não tem entre escolher o produto e fechar no carrinho, você não tem nada entre esse processo, né? A gente começou Verdade. a colocar isso, por Inclusive, exemplo, tem a compra com um clique. tem a compra com um clique, né? Isso no mundo do e-commerce é impensável. A gente começou a pensar nisso, nessa ideia, na ideia de, poxa, tá bom, se não é aqui, eu posso ir atrás desse cara? Parabéns, você comprou sua geladeira. Sabia que você pode comprar um seguro? Vamos mexer com o e-mail desse cara, vamos... Uhum. A gente começou a fazer várias iniciativas, que hoje se chama win-back, né? Alguns termos ali, e a gente começou ali a brincar com essas coisas. Isso eu acho que virou até um diferencial da Cardiff naquele momento, para esse segmento de, poxa, a gente já é digital, né? As seguradoras, quando eu olhava para o lado, eu tenho um pouco disso, de olhar para o lado cara, quem que é meu irmão gêmeo aqui da outra empresa? Não tinha. Ninguém estava mexendo com digital na época, né? Tava começando, né? E foi muito interessante, muito Incrível. desbravador naquela Sim. época. E aí a gente começou a puxar também esse tema de inovação. Eu comecei a me envolver nessas coisas. Já que tinha uma liderança que olhava e falava, vai. Então, assim, por exemplo, vou falar uma coisa que aí os mais novos vão... Second Life. Uhum. Cara, a gente vendeu seguro no Second Life. Junto com a Abril. Na época, a Abril era uma dos distribuidores. A gente falou, pô... Eu sabia da Unibanco, que tinha uma história de vender ou expor alguma parte de seguro no Second Life. Vocês fizeram com a Abril. A gente fez com a Abril de vender seguro de acidentes pessoais através ali de uma experiência totalmente virtual. E vendeu? Vendeu. Caramba, a gente, sim, mas natural assim, do- a gente tá falando dos cara. primórdios do metaverso, né, Sim, cara, ali, sim. né? Se hoje parece uma maluquice, assim, aplicado à vida cotidiana, né? Você pensar em metaverso aplicado à indústria, negócio e tal, já organiza melhor a cabeça. Mas, Second Life era a coisa mais maluca que tinha, né? Assim. Ninguém entendia, cara. E isso virou a tônica minha no lado de inovação, tentar explicar o inexplicável para uma seguradora, para os executivos de uma seguradora, para o mercado de seguros, né? Então, essas histórias, né? Eu passei e passo até hoje, mas assim, de explicar o que é um Second Life, explicar o que é uma rede social, né? Explicar que a gente estava entrando num mundo que não dava mais para você falar qualquer coisa de qualquer jeito, porque tem um cliente agora que ele tem o poder de te criticar, de te acionar e naquela época não existia cancelamento, mas a gente tá falando de cancelar. Sim. Então eu comecei a fazer a apresentação dentro da empresa do que é rede social, o que é o Orkut na época, o que era o YouTube. Né? Tinha um vídeo bem antigo da United Airlines que era United Break My Guitar. Né? Eu mostrava, né, que o cara mandou lá o violão dele e aí chegou quebrado e o cara pegou o violão e começou a fazer uma música. Com ele quebrado. United broke my guitar e tal. E na época isso era um case de olha o que o consumidor pode fazer com a sua marca, né? Cuidado. Como é que você vai cuidar disso daí? Caramba. E você teve a experiência, né, criando esse produto, pensando mais em inovação, você teve a experiência também de trabalhar fora do Brasil, pela Cardiff, foi em Taiwan, né? Sim. E sim. Taiwan tem uma característica para a indústria, né, para o mundo de tecnologia muito marcante, né? Taiwan é muito pequeno, né? E tem uma capacidade de criação de software e hardware absurda, né? Talvez as mentes mais brilhantes estão por lá. Como que foi essa tua experiência lá? Como que é viver em Taiwan? Como que é pensar
em Taiwan? Foi sensacional. Ela, assim, quando surgiu a oportunidade, o Adriano, que era o presidente da Cardiff, falou, cara, você não tem nem que pensar, você tem que ir. Só um adendo, né? Disso que eu falei de tecnologia e tal. Taiwan é o berço das maiores das indústrias de microchip, né? NVIDIA, o fundador, a AMD, enfim, uma porrada delas. Então, por isso esse comentário, né? A maior a fábrica SMC, do iPhone também, ela é taiwanesa. E tem outras histórias, né? Não só do chip, mas, por exemplo, a Garmin é taiwanesa. A Garmin eu não sabia. De bike que eu gosto, a Giant, ela é taiwanesa. Eu fui descobrindo, cara, como é que essa ilhota, né? Que até então a gente conhecia, ou quem conhece, é pelo Mamão Formosa, o Mamão Formosa, não é papaya, o Formosa, desse tipo que é o Formosa, era lá em Taiwan. Não sabia. Que a ilha chama Formosa. Porque, por incrível que pareça, em algum momento ela foi colonizada por portugueses. E eles chamaram de Ilha Formosa. Não sabia. É mesmo? Taiwan tem assim, as histórias da colonização, né? Até chegar na história da China, né? Teve portugueses, espanhóis, japoneses, e aí finalmente a história da China muito mais pela questão do Mao Tse-tung ter implementado essa nova visão de China, que era totalmente diferente, que ia esquecer o passado da China, e aí seu opositor, Chiang Kai-shek, falou, gente, eu vou sair daqui. E pegou e foi para Taiwan com toda a população que tinha o mesmo ideal, inclusive com a relíquia da China. Hoje, Taiwan tem o museu de relíquias chinesas mais importantes, mais relevantes. A China não tem. Se você olhar ali nas eras chinesas, lá, como é que é o termo que eles falam? Dos ciclos dos imperadores chineses. Me fugiu agora, mas assim... O Museu de Taiwan, que fica em Taipei, é um dos que mais tem artefatos chineses. Né? É um negócio muito louco. E essa ilhota, colonizada ali no fim por taiwaneses, e a gente está falando de uma história super recente, né? Sim. A gente está falando de 1930, 40 para cá, eles se transformaram num polo tecnológico. Né? Todo o chip do mundo é feito lá. Antes era toda a produção, né? O que hoje a gente vê em Made in China, teve lá Made in Japan, que a gente teve, e depois Made in Taiwan. Sim. Né? Eles criaram um polo tecnológico de inovação, uma inovação bem diferente do que a gente entende por inovação, né? A gente começa... É muito fácil a gente cair no fora da caixa, né? Não, a gente está falando de inovação de processo. Tanto é que o chip, por que eles são tão relevantes? Porque eles criaram essas câmaras super tecnológicas que é possível você produzir um chip ali. De nanômetros, né? Isso. E sem interferência, né? Das impurezas do ar e tudo mais. Isso que faz eles conseguirem ser líderes nisso daí, né? Ou uma das coisas, além da alta produção. Enfim, mas, cara, é tão rico e eu não tinha ideia de onde eu estava me enfiando. Na verdade, essa história, ela tem, né, o antes dela que... Bom, eu estava lá criando as iniciativas de inovação na Cardiff e começou a surgir um programa global da Cardiff de inovação, que eles estavam pedindo para os países criarem seus projetos de inovação. Eu peguei, peraí, vamos lá, de novo, levantei a mão. Aí a gente teve... Já tinha a operação da Cardiff em Taiwan? Já tinha. De Taiwan é bem próximo do período da Cardiff Brasil. Tá. Mas aqui ainda no Brasil... e por que eu fui para Taiwan, né? Um dos motivos é porque aqui no Brasil, esse projeto de inovação
a gente propôs e fizemos, ali eu estou falando de meados de 2013, por aí, a proposta de criar um laboratório de inovação. Tá. Então a gente pegou metade de um andar, jogou para baixo, tirou o carpete, tirou as mesas presas, botamos rodinha em todas as mesas. Na época, por incrível que pareça, ainda tinha desktop para todo mundo. Uhum. Meu time inteiro agora era laptop, precisava de Wi-Fi, não tinha rede de Wi-Fi. O meu CIO na época ficou bem bravo comigo, porque tinha um custo adicional para botar... Né? Absurdo para botar as antenas e tudo mais. E a gente fez isso e criamos uma visão de uma Cardiff que chamava Cardiff Labs. E aí a gente... lá eu criei além do time digital que eu tinha, que já naquela época já tinha lá toda a prática de geração de leads, geração de websites, landing pages e tudo mais, a gente começou a criar alguns outros recursos, como, por exemplo, trouxemos uma pessoa de UX mesmo, uma designer ali, né? Botou o primeiro Macintosh na mesa de uma seguradora ali, te botou lá uma telona e tal, Legal. Enfim... e aí eu comecei a trazer outros skills, eu comecei a olhar e falar assim, a gente está criando aqui um negócio para ingerir a inovação que tem no mercado e poder trabalhar junto com ela. Tá. Então, dados sempre foi um negócio que eu olhava e falava, a gente precisa trazer essa visão atuarial para a inovação. Uhum. Então, eu trouxe um cientista de dados como líder de inovação em dados. A gente trouxe um líder de cultura de inovação para tentar criar os mecanismos e as práticas de inovação para que elas não fiquem só no laboratório, que elas sejam um ativo da empresa. Bom, com tudo isso... Esse é um desafio quando você cria uma área de inovação, né? Toda a inovação ficar concentrada só naquela área e não a empresa inteira inovar, né? Porque no final das contas... Cada uma das áreas sabe muito sobre quais são as necessidades, quais são os desafios, como resolver alguns problemas, né? Sim. A meta, quando ali eu tinha que escrever qual que era o meu... Criei meu job description, né? Porque estava mudando ali. E aí eu coloquei dentro do job description qual que é o objetivo principal dessa função. E eu coloquei lá, não existir mais. Era o objetivo. Então, assim, eu falava com o meu time, eu trabalho todo dia para não existir mais, né? E isso é muito legal, porque pensando na Amazon, né, que é a cultura que também é inimaginável como é que eu fui parar lá, mas enfim, a cultura da Amazon, se você concorda comigo, ela é inovadora, né? E aí isso tem tudo a ver com essa cultura de inovação que, de novo, na Amazon não tem uma área. Inovação não é não tem um líder de inovação, né? Inovação, ela tá no job de cada um, né? E tem algumas coisas da cultura, como Invent and Simplify, que é um dos nossos princípios de liderança. Ele pede que você invente e simplifique todo dia, né? E para isso, a gente sabe que você vai errar, que você vai falhar. Tá dentro do escopo. É um pouco disso que a cultura da Amazon... A gente estava fazendo isso lá, né? E deu uma baita de uma visibilidade, junto com a venda direta de automóvel. Enfim, a gente fez um trabalho, inclusive... Não sei como a gente não se encontrou naquela época, porque a gente começou a criar também uma estrutura de venda desse autofácil por corretores através de assessoria de corretoras e integrando, criando inclusive landing page para esses corretores, para eles terem ali, gerar os seus próprios leads. Enfim, foi um dos primeiros contatos que eu tive com essa parcela também, porque a Cardiff era B2B2C. Tudo isso gerou uma visibilidade e também eu estava, por incrível que pareça, eu estava fazendo as coisas mais inovadoras, mas eu comecei a ficar inquieto, que eu falei, cara, o que mais que eu posso fazer aqui? Numa dessas conversas com a diretoria lá da empresa e tudo mais, falei, putz, eu acho que eu não tô mais cabendo aqui. E aí veio essa ideia de, pô, vamos para fora. E aí surgiu uma oportunidade de liderar a região da Ásia em Hong Kong. E eu
falei, beleza, não sei onde é, mas deixa eu conversar com a minha esposa. Demorou 2 meses pra gente ver todos os vídeos de YouTube, o que era Hong Kong, pra ela falar, beleza, Ronaldo, vamos. A Carol já era do mercado de seguros? Não, a Carol, ela era do mercado farmacêutico. Farmacêutico, tá. E ela estava já num processo de revisão da sua carreira. Então, lembra que eu falei da fotografia? Ela foi fazer um curso de fotografia, abriu um estúdio de fotografia nesse meio tempo, decidiu que não era aquilo, voltou para o mercado farmacêutico, estava nesse momento. Agora sim, era, voltar pro mercado, vamos olhar pra nossa vida daqui pra frente. Tá. Aí surgiu essa possibilidade de... Vambora. Vambora. Eu falei, Carol, eu sei que você tá retomando aqui, mas vamos fazer uma pausa aí e ver o que é isso daí? Quando ela falou, vamos, eu voltei lá e falei, gente, beleza, vamos ver o que é isso daí. Aí teve um negócio, poxa, é que... parece que tem um líder francês que foi apontado para a posição. Hong Kong não vai rolar mais. Porém, tem uma ilhazinha ali na frente que chama Taiwan e a presidente olhou tudo que vocês estão fazendo aqui no Brasil e ela quer fazer lá. E ela quer você lá. Aí eu olhei para minha esposa e falei, Taiwan, ela... eu já falei que vou. Se é Taiwan, se é... Vamos, agora vamos. Não muda muito mais, né? Assim, já é o desconhecido, né? Já é o desconhecido e grata surpresa. Assim, que legal, é ótimo, ótima ignorância nesse momento, Sim. porque foi uma experiência... no fim, agora é rápida, porque foram 2 anos, né? Mas que pareciam 10. Aprendendo o tempo todo. Cada ano, 5 anos, aprendendo... Bom, então, assim, uma cultura totalmente diferente. A língua é o mandarim. Eles têm ali uma proeficiência, pelo menos no mercado corporativo do inglês, mas tem vários temas culturais de exposição, eles não são abertos. Então, assim, a comunicação não era fácil, né? Era um dos desafios. E aí eu sentei lá para desenvolver canais digitais e iniciativas de inovação dentro da Cardiff de Taiwan, com um business bem diferente, com... cultura completamente cultura, diferente. peculiaridade. Lá eles não é o massificado, e sim muito mais do que a gente conhece aqui dos fundos de previdência. Lá tem um approach muito mais de investimento. Você consegue mudar as carteiras, você consegue tradear um pouco nos seus fundos, né, de previdência. É uma característica da Ásia isso, porque no Japão também é muito forte, né? Vida, previdência, são produtos muito, muito fortes, talvez por histórico, assim, né? Guerras, enfim, tem uma característica do povo, né? Da cultura. A cultura, e aí quando a gente fala de seguros lá na Ásia, por tudo isso que você acabou de comentar, o seguro já faz parte do dia a dia, né? E eles começam a criar o seguro turbinado, como é que Sim, entendi. gera mais valor, né? Então, é muito comum lá esse tipo de approach, todo mundo tem, né? Diferente do que a gente tem aqui, a penetração de seguros. Lá a disputa não é para o cliente conhecer, é mais para você ser interessante para o cliente, é isso? Sim, sim. Você não precisa construir a necessidade. Não. Essa necessidade ele já tem, Não. você precisa ser interessante o suficiente. É um tema que a gente está vendo agora os bancos, né? Mais olhando aquele tema de principalidade, né? De você... que vai fazer, que você faça comigo. Né, que eu tenha a melhor experiência, que eu tenha os melhores recursos. Era muito essa visão ali, né? E aí o digital, ele tava com esse desafio, né? Como é que eu sou relevante do que era nos bancos, porque tinha lá a função do gerente de contas, né? Como é que eles transformavam isso pro digital, né? Então a gente começou a fazer uma jornada totalmente nova. Hoje o que a gente tem aqui no Brasil, quem faz investimento, muito parecido com esses aplicativos que você facilmente consegue aportar, né, resgatar, mudar carteira, ter visão de carteiras. A gente começou a criar essas jornadas lá no digital. Que legal, que legal. E você volta para o Brasil já para a Amazon?
Volto pra Amazon. Aí é Recebeu a outro... ligação do Jeff Bezos. Quase Quase isso, isso. quase isso. Na verdade, foi a minha outra chefe que pegou e botou mais um bodinho na sala, né? A gente tava lá completando 2 anos, tava tudo muito bem, ela tava super adaptada, fazendo coisas, mas a gente tava com um tempo de batendo na nossa porta, a gente queria ter filho e ela falou, cara, 2 dias de distância da minha família, eu não vou ter filho aqui. Eu não vou ter filho aqui com alguém que não fale a minha língua. Isso virou um tema, né? Poxa, e agora? E aí, nesse tema, eu dividi com a empresa, né? Quais são as condições que a gente tem, né? Aí minha esposa falou, ó, pelo menos um voo do Brasil. Aí foi isso que eu fui atrás lá com o pessoal. Falei, gente, Deixa eu traçar uma... ó, eu voltei aqui pro Brasil. Falei, ó, voltar seria o melhor, mas se vocês me arranjarem um voo de distância, acho que eu resolvo o meu problema. E, cara, Cardiff, o grupo é sensacional, né? Legal. E rapidamente eles fizeram ali, não, fique tranquilo, vai ter uma que seja em Paris, que seja... Aí quando eu falei pra minha esposa Paris, ela já, opa! Mas aí eu já tinha aberto também a minha provocação de, bom, deixa eu ver no grupo, mas deixa eu olhar também o mercado. E quando eu olhei o mercado, eu falei, cara, eu não quero olhar uma outra seguradora. Já que eu tô com inovação, quais são as empresas mais inovadoras? Quem que eu poderia, talvez não agregar tanto, agregar mais para mim, né? Fui Sim. super egoísta e falei, cara, eu quero mais para mim. Não quero eu... Faz parte. É importante essa decisão também, né? Senão... E aí eu fui Meta, na época Facebook, Aham. Google, fui olhando, fui vendo e tinha uma posição na AWS, que é o braço de tecnologia do grupo da Amazon, né, o que a gente conhece hoje como nuvem, né, o cloud. E aí tinha uma posição lá para um especialista, um business development do mercado de seguros, para atuar na região da América Latina, em São Paulo. Foi a primeira vez que teve essa posição? Essa posição já existia, você sabe? Não, essa posição, ela na região, ela foi aberta, foi a primeira vez que abriu. Foi a primeira vez. Não tinha, nunca teve ninguém. Eu lembro quando a gente chegou na reunião na AWS, tava o Tex, Serasa, AWS e um outro fornecedor. E aí, eu sou fulano, sou não sei o quê. E aí, quando o Ronaldo se apresentou, sabe quando você fala, graças a Deus? Assim, ter uma pessoa de seguros, você já deve ter passado por isso 50 vezes, né? Você pode falar numa agência de publicidade, pode ser a maior de todas. Você vai falar sobre seguros, você precisa passar mais tempo explicando a lógica, não é? Por isso que eu achei tão fascinante do que você falou em Taiwan, que em Taiwan você pula essa etapa e vai direto para o que tornar o produto mais eficiente. Mas quando a gente vai para conversar com empresas de tecnologia, enfim, quando não tem uma figura especialista em seguros, primeiro que acha que tudo do mundo de seguros é fácil. Fala, não, porque ninguém fez nunca isso, né? Isso aqui é fácil, tá resolvido. E segundo que tem o como é muito importante, né? Mais do que vamos fazer isso, aquilo, mas como isso efetivamente vai ser feito, tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença grande, tem uma questão de parecer caixa fechada, né? Esse mercado, a gente criou uma série de termos e processos, alguns justificáveis, outros não justificáveis, né? A gente... Há 100 anos atrás poderia ser que sinistro fizesse sentido, hoje não faz sentido. Sim. O nome sinistro, né? Então, essas coisas quando a gente pega, principalmente uma empresa de tecnologia, né? Que é o que você sentiu ali, né? Puta, cara, tem um monte de gente de tecnologia que vai falar de tecnologia legal, mas entendendo negócios seguros, são 2 cliques. E eu acho que esse é um dos maiores desafios. Lembra que eu falei da história de, putz, tenho dificuldade de olhar os meus irmãos gêmeos e... Uhum. Eu continuo com isso, né, cara? Eu tenho dificuldade. A AWS, ela muito antes das outras, e aí
tô falando dos concorrentes, das outras empresas, ela já teve essa visão de vertical, né? E começou com o setor financeiro, né? Bancos, meios de pagamento, seguros e mercado de capital. Então eu entrei nessa primeira onda de verticalização de, poxa, a gente precisa ter o conhecimento do business. E tem total a ver com, inclusive, com a cultura da Amazon. A Amazon é uma empresa obcecada pelo cliente. Se a gente é obcecado pelo cliente, a parte de tecnologia tem que ser obcecada pelo cliente, tem que entender o cliente. Inclusive, esse termo é o cargo, né? Da pessoa, a pessoa de CS, né? Customer Obsession Manager. É um... Eu acho, que hoje em dia já está até outras empresas estão usando também. Né? Mas isso é muito forte. Isso, né? Falando dessa jornada de inovação, para mim foi o alinhamento dos astros ali, né? Falei, poxa, eu lia e ouvia lembra que a gente falou do negócio do livro, do audiolivro, né? Sim. Então, muitos dos livros que falam da Amazon, do Jeff Bezos, eu ouvia ou lia, né? E aí chegar na empresa, né, com as anedotas que eu ouvi, como na época ali da Zappos, que foi comprada pela Amazon, pelo Jeff Bezos, e eu acho que teve um pulo ali de obsessão pelo cliente, quando ele entendeu o que a Zappos estava fazendo de obsessão de clientes, principalmente no CX. Quando tem um dos casos, né, que o atendente está atendendo lá um consumidor que comprou um tênis e teve um problema, mas ele falou, cara, eu sou fã de Star Wars, eu quero agora começar a falar, eu sou o Darth Vader. E o atendente começou a falar como Luke Skywalker. E aí eles tiveram uma conversa ali. O que tem isso a ver? Eu tô aqui muito bom, isso tem um capítulo em um dos livros, que eu acho que é Delivering Everything, eu acho que é esse. Ou a Loja de Tudo, né? Que é um dos livros ali. O que tem a ver tudo isso aí? Essa obsessão pelo cliente, ela passa por essa permissão de você sair totalmente do seu job ali. Putz, eu tenho que atender o cliente. Não vou seguir o script aqui porque eu tenho que atender esse cliente. E ele está pedindo uma coisa específica, né? O cliente é mais importante do que o processo, do que o script, do que qualquer uma dessas coisas. Que as métricas, enfim. Por quê? Porque no fim, aí é a lógica, né? Que é o ciclo virtuoso que a gente tem lá, que a gente chama flywheel, né? Quando a gente encanta o cliente, ele vai comprar mais. Ele vai não pensar nos outros. Então, é um pouco dessa lógica de assim, cara, esse KPI, não vou mensurar aqui no tempo de atendimento. Ele vai ser mensurado no negócio. No quanto essa empresa vai continuar sendo focada no cliente, seja lá o que ele queira. Voltando para o nosso mundo, né, de tecnologia, foi um pouco disso, né? E é um pouco disso que a AWS vem fazendo e expandindo essa verticalização. Como é que eu falo a língua das indústrias, né? Porque não é só vender tecnologia, não é só vender onde você vai armazenar o dado ou processar, ou qual camada de inteligência artificial que você vai colocar. O que isso importa para o seu cliente. E nessa função, nesse desenho que foi criado de seguros dentro da Amazon, qual que é o escopo, assim? Hoje... Qual o teu olhar, qual o teu dia a dia dentro da Amazon pensando em seguros? Cara, eu faço o que eu fiz ali quando eu era em inovação de uma seguradora, tentando trazer a visão de qual que é a transformação do negócio através da tecnologia. Eu fazia isso quando eu trabalhava na seguradora, mas agora eu faço para todas as seguradoras, para todos o mercado de corretores, resseguradoras, insurtechs, todo o mercado de seguros na América Latina. O meu maior desafio é fazer a tradução dessas necessidades que eu vivi no mercado de seguros para soluções que a AWS tem e também o caminho ao contrário, né? As soluções da AWS, como elas entregam valor para essas necessidades do mercado de seguros. E nesse desafio,
eu faço aquilo que você comentava, né? De como é que eu mostro dentro da AWS, dentro da Amazon, como é que é esse mercado? Aonde que traz mais valor? Aonde tem mais problema, mais dores, né? Então a gente acaba criando com os nossos times de venda esses laboratórios para entender. Putz, não adianta nada eu oferecer, por exemplo, vou dar um caso aqui bem recente. Chegar lá, vamos falar, vamos desenvolver uma solução em Generative AI, se a seguradora ou a corretora ainda não tem nenhuma estratégia de dados, né? Poxa, não adianta nada você ir para a inteligência artificial, colocar um motorzinho ali super capaz, se você não tem alimentação para ele. E os Perfeito. dados são a alimentação para esse motorzinho. E aí você vai, poxa, e aí dados, você vai, pô, como é que essa empresa, essa seguradora tá em termos de aplicações? Ela tá com aplicações modernas para expor esses dados, né? E aí, poxa, não, ela tem um sistema monolítico que toda vez que você tem que mexer, sempre dá um problema ali. Putz, TI cuida 80% do tempo para manter isso daqui. Pô, como é que a gente ajuda esses caras a modernizar, desacoplar, deixar esse sistema cada vez mais descentralizado para garantir que você tenha, por exemplo, agilidade, time to market, tempo de lançamento de produto, poder realmente inovar, né? Porque uma das dores que eu tinha ali no mercado de seguros, por exemplo, era isso. Poxa, vamos lançar um produto novo? Cara, entra na fila, tem Sim. implantação. Esse sistema foi feito para massificado, você está querendo vender um seguro direto, não vai funcionar. Qual o volume que isso vai ter de Qual o requisição? volume, papapá, você matava a inovação na raiz ali, Sim. né? E hoje eu venho fazendo muito esse trabalho, de novo, de embaixador das boas novas, mensageiro das boas novas, de falar, gente, hoje é possível você modernizar os seus sistemas legados, né? Com uma aplicação onde você paga só pelo que você consome. Você não precisa. Agora vamos fazer aqui um plano estratégico. Quanto que a gente vai ter de budget para construir um sistema novo? Como que a gente vai colocar ele no tempo para a nossa DA não ser impactada? A gente tem que diferir esse sistema porque é um ativo. Não, a nuvem ela vem com essa ideia de, gente, cara, você quer modernizar amanhã? Começa. Você vai começar, vou começar com minhas apólices de vida, começa. Aí vai crescendo, esse negócio vai crescendo à medida que o seu negócio cresce. Tanto é que, por isso que a AWS, ela foi muito fundamental nessa jornada das startups. E aí a gente fala das fintechs, né? E mais agora focando nas insurtechs, possibilitar que uma ideia que antigamente a gente sempre teve várias ideias, vários inovadores aí tiveram ideias, mas aí, putz, espera aí, para botar isso na prática eu tenho que ter uma estrutura de sistema, eu preciso ter uma capacidade de armazenamento de dados, eu não vou conseguir. O mínimo que eu preciso para operar isso, montar uma esteira disso, já é. Matava. Ah, Por isso que a gente viu essa explosão de fintechs, agora insurtechs cada vez mais, porque agora a gente, com a nuvem, você habilita isso. E eu tenho uma história bem legal sobre essa parte com a AWS na época de seguradora, eu já conto ali, mas enfim, tanto para capacidade de processamento, tanto para dados, e aí falando de dados, né? Até então, e quando eu estava na seguradora, poxa, a gente tinha os data marts, né? Que eram por áreas ou por linhas de negócio. Algumas com data warehouse, custoso para fazer, para você começar a ter uma visão mais integrada de cliente. Poucas seguradoras conseguiram ter uma visão única de clientes 360, porque não é porque elas não tinham estratégia, é porque era inviável fazer isso. Hoje o que a gente ouve falar do data lake, o lago de dados, ele só é possível porque a gente está falando dessa tecnologia que você... Calma, Emílio. Você não vai pagar milhões de partida. Você tem quanto? 2 clientes? Então você vai pagar
a fração desses 2 clientes. E você vai aumentando ao longo do tempo. Nós, como empresa de tecnologia de nuvem, a gente quer que o seu negócio dê certo. Isso eu acho que é o pulo do gato. Perfeito. Que a gente viu instituições como o Nubank, hoje sendo uma instituição líder do mercado, começando como uma fintech, uma startup ali, que possibilitou com que eles pensassem diferente, começassem pequeno e crescessem, né? Então, isso pro mundo de seguros é um pouco do que eu venho fazendo essa interlocução. E aí o fato interessante que eu estava te falando, lá na época do Auto Fácil, venda direta que a gente estava fazendo, investindo muito em Google, mas o pessoal estava falando, a gente precisa vender mais, a gente precisa fazer esse produto aparecer. E realmente, né, poucas pessoas conheceram o Auto Fácil, não teve construção de marketing, marca, né? Uma empresa que era B2C, não tinha um marketing para fazer isso, não é diferente de algumas outras empresas, mas aí a gente falou, gente, então a gente precisa construir uma marca, a gente precisa investir na mídia de massa. Vamos anunciar na TV. Tá, mas a gente não vai só falar que a gente é bonitinho, a gente tem que vender. Então bota 0800 lá, bota o site lá. Beleza. Botamos na Globo. 500 mil, sei lá quanto que valia na época, né? O telemarketing atendia para falar de te ligo depois, né? O volume de ligações. E o site caiu. Cheguei lá, primeira vez, gente. A gente botou 500 mil aqui e o site estava fora do ar. O que aconteceu? Sim. O líder lá de tecnologia falou, Ronaldo, vem cá, ó. Tá vendo essa salinha aqui, ó? Isso aqui é o nosso data center. Isso aqui processa todas as nossas apólices e tá lá o site. Eu falei, cara, isso é impossível, isso não sustenta. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Aí ele falou, tem um negócio chamado nuvem. Uma tal de Amazon Web Services. Eles fazem isso acontecer. Você vai conseguir anunciar para quem você quiser e o site vai estar de pé, porque eles escalam. Porque isso está na nuvem, né? Não está nesse data center. Imagina como se fosse... Ele sobe na hora que você precisa e depois desce. E você só paga pelo que você precisou. Ou seja, não preciso construir um data center só para sua campanha, que inclusive tem data de validade, né? Falei, pô, legal, vambora. Ele, pois é, mas não tá no compliance do grupo. Nuvem não é um... Na época, a gente falou... A presidência lá falou, gente, o dinheiro tá aqui, né? O que a gente faz? A história do Invent Simplify que eu falei, putz, eu vivi isso um pouco em uma seguradora, por incrível que pareça, né? Que tem aversão a risco, vambora. Foi o primeiro contato que eu tive com a AWS lá. Legal. Nem imaginava que um dia eu ia trabalhar e poder contar essas histórias, né? E poder chegar para os líderes, tanto de tecnologia quanto para os líderes de venda, e falar, gente, isso funciona. Isso pode reinventar o seu negócio. Sem dúvida. Né? E a gente está aqui com conhecimento. A gente vai ajudar você a fazer isso daí. Fantástico, fantástico. Ronaldo, eu acho que a gente precisaria de uns 3 podcasts. Putz. E espero que a gente efetivamente faça isso, porque eu vou conversar em off, conhecer muito das histórias de Taiwan, mas eu queria também que todo mundo conhecesse. E eu vou trazer para vocês aqui. Enfim, a gente vai achar um caminho aqui de fazer isso de outras formas. Me conta uma coisa, queria ir pro minuto final. Um lugar inesquecível para você? Países. Pode ser 2? Camboja. Claro. É mesmo? Puxa. O Camboja é um templo. É um templo em país, assim. Você vai para uma experiência, né? Aquela Lara Croft lá, aquele filme lá. Sim. Você tem uma imersão, uma coisa que parece que é só no filme, tá lá. Parece que é cenário, né? Tá lá. Você vê a árvore comendo um pedaço de um templo. Comendo não, as raízes ali. É um negócio... Caramba. Impactante. Que legal, que legal. E um sonho realizado? Cara, a construção da minha casa. Que legal. Acho que é a segunda ou terceira vez que alguém fala da casa. Casa é um negócio muito
Muito profundo, né? É mais do que a obra, o lugar, né? Ainda mais morando em Taiwan, tendo experiências de tamanhos, né? Então, assim, eu morei num apartamento de 45 metros quadrados lá, né? E hoje com uma filha, sempre tive essa ideia de ter uma casa sem muro. Então, poder fazer isso é um sonho realizado. Que legal. E um sonho a ser realizado? Onde tá a mira aí? Ixi. Cara, um material, para mim, assim, um sonho que eu tenho é da minha filha poder, se eu não estiver aqui ou estando aqui, ela poder falar que eu fiz a diferença para ela. Legal, cara. Sim. Quantos anos tem sua filha? 4. Qual o nome dela? Chloe. É a mesma idade da minha filha. Minha filha nasceu em abril. Então era comecinho da pandemia e tal. Acho que se me perguntasse um sonho a ser realizado, talvez eu fosse na mesma linha, assim. A gente tem mais coisa em comum do que eu imaginava, hein? Sim. Um livro. Poxa, um livro, cara. Essa daí tem tantos livros, mas assim, tem um livro do Franklin Victor, Tá. que chama Em Busca de Sentido. Esse é um livro, ele viveu o Holocausto, ele é uma linha de pensamento além de Freud e Dostoiévski, é um pouco lateral. E por acaso, na nossa conversa, eu acho que eu falei sem querer de tocar no sentido das pessoas, né? Então, esse livro, para mim, ele faz parte da vida. Ele viveu o Holocausto encontrando um sentido, né? Organizando o que ele estava vivendo de uma forma diferente, né? Bem resumido assim, né? Ele percebeu que as pessoas que não tinham, por exemplo, família fora, morriam. E ele começou a criar essa teoria de que as pessoas conseguem viver porque elas têm um sentido. Outras que não têm, o motivador delas apaga os sinais vitais, apaga a cabeça, enfim. Porra. Um filme. Cara, um filme, putz, eu vou pegar ali um dos que é da linha do que eu gosto, que a minha mulher sempre reclama, que é o... Velozes e Furiosos. Não, é Interestelar. Sim. É dessa linha, mas assim, cara, eu poderia nomear todos de ciência. Mas esse é muito legal porque ele mexe com a história do buraco negro. Então, aí ele, além da ficção científica do espaço, tem um negócio que, putz, eu li o livro do Stephen Hawking, né, do buraco negro. Cara, não entendi nada. Eu também, eu não concluí. Eu tentei ler ele, eu também não entendi nada. Mas me fascina essa ideia talvez a gente já viva essa história de alguma outra forma, né? Os espíritas dizem que são camadas, outras vidas, mas isso é um negócio interessante. E é um filme muito, muito denso de física, né? Assim, muito. As coisas estão acontecendo, não tem uma vírgula ali que não está acontecendo, te mostrando como aconteceria. Embasamento, puta. E um ídolo. Cara, ídolo. Isso daí você vai variando, não sei o que lá, mas assim, tudo que a gente conversou aqui, ele me leva para uma idolatria pelo Steve Jobs, assim. Legal. Porque tem várias relações, né? Você vê a história que ele fez caligrafia, né? E isso foi fundamental para a gente ver o que a gente vê hoje de design no negócio, que é um hardware, né? Essa coisa da integração, né, visual e tudo mais. Eu tive um pouco disso, eu pude experimentar disso fazendo design, fazendo, né, a parte mais artística e eu fui aplicando isso, né, como eu comentei, no PowerPoint e tudo mais. E além de tudo isso, a inovação que esse cara fez
né? Desde do computador até o celular, essa visão, né? Podcast é um negócio que Sim. saiu ali do aplicativo chamado podcast ali, lembra disso? Sim. Esses dias eu vi o vídeo dele explicando o podcast, dando nome, mostrando o aplicativo pela primeira vez, assim. Eu tenho um fascínio por a história da humanidade, é isso, né? Mas eu acho muito interessante esses momentos em que alguém, um grupo de pessoas pensa alguma coisa e até aquilo se tornar real, né? Assim, eu acho que esse é trabalhar em empresas que inovam, que criam coisas diferentes e tal, eu acho que é um privilégio nesse sentido, assim, né? De falar, cara, a gente imagina... Lembra quando isso daqui era impossível? Lembra quando isso daqui não dava para fazer, era caro demais, era difícil... Cara, a gente fez, né? Eu acho que isso tem um... Privilégio, essa é a palavra. Muito boa palavra essa daí. Uma frase que te define. Cara, também, de novo, busca um monte de frases. Tem uma que eu não vou saber dizer direito, mas assim, que me define ou me coloca no trilho, que é: a estabilidade só existe com a mudança. Heráclito. Isso me provoca todo dia, assim, quando eu... Cara, a gente... E em todos os sentidos, né? A gente pode ir mais filosófico, mais pro trabalho. Eu vou aqui mais pro fisiológico, né, cara? Eu gosto de pedalar, correr, nadar. Triatlon, nunca fiz um Ironman, mas com 50 anos, se Deus quiser. E aí, putz, tem que fazer fortalecimento, né? E uma das coisas é você fortalecer ali o músculo da perna, né? E o quanto... Para você ter estabilidade, você tem que movimentar, você tem que mudar ali os músculos para ele manter, né? Então essa é uma analogia besta, legal, né? Legal. Assim, mas ela se aplica em várias partes da sua vida e em tudo, né? Assim, você pode levar pro comodismo, né? Quando tá, isso me movimenta, não é uma regra, mas é um norte, sabe? Sim. Muito bom, Ronaldo. Como que as pessoas podem continuar essa conversa? Como podem chegar até você? Putz, a gente tava falando aqui no off, né? Que eu tô bem... apesar da gente comentar aqui, redes sociais, eu levei... Cara, até depois da minha filha nasceu, eu tive uma decisão, né? Do que eu vou expor, o que ela vai expor é Perfeito. Coisa dela, enfim. Então... Eu não tô no Instagram, tenho lá o meu perfil, mas o LinkedIn, que eu acho que dessa conversa é o que eu dedico, o pouco do tempo que eu dedico para essa parte de conexão. Começamos por ali, mas assim, cara, como a gente teve essa conversa aqui, eu sou super aberto a ter esse tipo de conversa, não precisa gravar, não precisa... Eu adoro, vamos no bar tomar uma cerveja, vamos conversar sobre a vida, eu topo na hora. Muito bom. Eu tenho certeza que foi muito interessante também para vocês. Não deixem de procurar o Ronaldo, poder conversar. Foi uma experiência muito legal lá na AWS. Eu acho que é uma empresa fascinante também, né? Que eu conheço muito do e-commerce, né? Dessa camada, mas a sensação ao conhecer a AWS é que você está conhecendo um pouco dentro, né? Que você está conhecendo como fazem, né, do Bezos, né, a frase do usem suas próprias APIs, né, lá em 2009. E até hoje para o mercado de seguros é um grande aprendizado, né? Então a AWS ela é o que movimenta o que a gente conhece como Amazon, né, o e-commerce deles, o varejo. Ronaldo, obrigado pela conversa. O privilégio é meu. Para mim foi incrível. Espero que a gente faça outras conversas como essa. Eu topo. Em off, com certeza. Espero que a gente possa trazer para cá também. E, enfim, obrigado. Obrigado, foi um prazer, como eu disse. Você que trouxe a palavra privilégio, o privilégio é meu. Vamos fazer de outras formas, aí vamos seguir isso daí. Sim, beleza. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Deixa o like, curtida, enfim, o pacote completo aí. E conheçam mais também, você que é do mercado de seguros, conheça mais também sobre a AWS.
E é super legal porque, no final das contas, eu acho que a gente tem uma imagem de distante, mas como vocês viram aqui com o Ronaldo, é o que a AWS realmente busca ao contrário, que é estar próximo, entender de cada negócio, estar próximo de cada setor. Então, para o setor de seguros, tem o Ronaldo, eu acho que vai ser um papo muito legal. Então, até a próxima, valeu!